Bom dia, eu sou Marcos Demarque, economista-chefe da Auris Partners. Estamos aqui no dia 10 de outubro de 2025 para mais um Auris Podcast Macro. Uma semana que continuamos aí a observar a paralisação do governo americano, né? Temos aí quase 2 semanas praticamente de shutdown, ou seja, a não aprovação, a falta de dotação orçamentária para que certos gastos sejam feitos por parte do governo federal americano. E nessa esteira, né, continuamos aí sem uma gama importante de indicadores econômicos, uma vez que as agências de estatísticas, né, do governo federal norte-americano também são paralisadas nesse momento, né? Então, nós estamos um pouco aí naquela ideia de voando às cegas, sem muitos dados para saber em que passo temos aí a dinâmica da economia e especialmente o mercado de trabalho, dado que era para ter sido divulgado na sexta-feira última, né? Houve um pronunciamento essa semana do governo que o dado da inflação norte-americana referente aí ao mês de setembro vai ser divulgado normalmente, apesar da paralisação. Então, pelo menos uma das informações relevantes aí que estamos muito de olho, né, que é a inflação, teremos aí a divulgação nos próximos dias. Acho que é interessante que comentar que, embora não tivemos aí dados importantes sendo divulgados, pelo menos não até agora, tivemos algumas manifestações de membros do Banco Central Norte-Americano, o Fed, e eu destacaria a fala de Christopher Waller nas últimas horas, ele que foi defensor lá atrás, ao início do ciclo de cortes, antes dos demais membros do colegiado, comentando agora que ele apoia, sim, cortes adicionais da taxa básica de juros por parte do Fed, mas que daqui em diante é preciso uma cautela diante, né, de evidências de que, embora o mercado de trabalho de fato pareça um pouco mais fragilizado, os sinais são de que a economia, a atividade de maneira geral, segue resiliente, né? Então, acho que aquilo que a gente veio comentando, inclusive, nos podcasts mais recentes, né, de que a gente observava, sim, alguma reaceleração da atividade, ainda que com o mercado de trabalho um pouco mais fraco, também está na cabeça aí da diretoria do Fed. Bom, entrando um pouco mais aqui em Brasil, a gente teve uma semana bastante interessante, porque tivemos a divulgação do IPCA fechado para o mês de setembro. O número ficou um pouco mais baixo do que o consenso indicava, tivemos uma variação de 0,48% na variação mensal, o mercado esperava 0,52%, não foi uma diferença tão grande assim, mas os detalhes foram de maneira geral mais benignos do que o esperado. Cito, por exemplo, a média de núcleos, que teve uma variação de 0,19% no mês contra mês, o mercado esperava 0,24%. O grande destaque foi a inflação de serviços subjacentes, que variou 0,03%, né, praticamente uma variação nula no mês de setembro. O mercado esperava uma alta de 0,21%. Também ali a parte de bens industrializados, com uma variação de 0,06, pouco abaixo do que o mercado esperava. A inflação de alimentos também em território ainda negativo, né? Ou seja, uma deflação de 0,41%, o mercado esperava uma deflação de 0,35%. Então, no conjunto dos dados e especialmente a parte qualitativa, acabou vindo pelo lado mais positivo. Então, obviamente, é uma notícia positiva aí para o Banco Central, para a condução da política monetária e pensando num ciclo de ajuste da Selic para baixo em algum momento nos próximos meses. Mas nesse sentido, acho que quando eu disse ali que a gente teve uma semana interessante no Brasil, é que apesar dos números mais benignos de inflação, a gente viu um movimento de juros aqui no Brasil para cima. E foi um movimento que foi descasado do que a gente olhou, por exemplo, na maior parte do mundo, né? Enquanto a gente teve ali os juros de médio e longo prazo caindo nos Estados Unidos, na Europa, em outras partes do mundo, no Brasil as taxas abriram, especialmente os vértices mais longos, né? Aqueles mais distantes, de 3, 4, 5 anos à frente, né? E aqui acho que vale trazer a ideia de que
A gente até tinha comentado no podcast da semana passada, né, que a vitória do governo em aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 obviamente algo que vai na direção de uma expansão fiscal para 2026. Então o mercado naquele momento já estava entendendo que a gente tinha ou tem, né, para o ano que vem um estímulo fiscal contratado. É óbvio também que já se sabia de antemão que esse projeto passaria, ninguém esperava que esse projeto fosse ficar pelo caminho, mas essa semana tivemos aí a novidade, pelo lado fiscal, de que o governo não conseguiu emplacar, né, a aprovação da MP 1303, né, que ali nos detalhes conseguiria arrecadar aí perto de R$ 20 bilhões esse ano e R$ 40 bilhões para o ano que vem. Então, de maneira geral, o fato da MP ter caducado, né, vai abrir um buraco aí dessa magnitude aí de R$ 60 bilhões daqui até o final do ano que vem. E aí o governo vai ter que, de alguma maneira ou de outra, achar maneiras aí para esse buraco ser preenchido, seja via redução de gasto ou seja via aumento de arrecadação, aumento de tributação. Mas aqui me parece que, de maneira geral, a sensação que fica pela própria decisão de não aprovar a MP, por não ter colocado ela em votação, joga na direção de que parece que o modelo de sustentação do arcabouço fiscal via aumento de tributação, via aumento de arrecadação, está até certo ponto esgarçado, né? Parece que daí não deve acontecer muito mais coisa. Ainda mais se a gente tem na cabeça que cada vez mais nos aproximamos aí de um calendário eleitoral, então todas as decisões daqui em diante que o Congresso vai fazer tem um viés, né, pensando no que isso traria de impacto político, pensando em outubro do ano que vem. Acho que esse é um embate que a gente vai continuar vendo nos próximos meses. Dificilmente o governo vai buscar alguma solução via redução de gastos, né, ainda mais em ano pré-eleitoral. O que fica na cabeça é exatamente que tipo de solução que o governo vai fazer, ou pelo menos apresentar nesses momentos, né? E nesse sentido, acho que fica claro que existe uma dificuldade nesse momento, uma discussão mais sólida sobre como vai se dar a sustentação do arcabouço fiscal após a eleição, né? Então, acho que o mercado coloca bastante questionamento como é que a gente vai ter uma solução duradoura para a trajetória da dívida PIB. No Brasil, a gente sabe que até a eleição isso vai ficar provavelmente indefinido, só que acho que vale notar que, por exemplo, essa semana, essa indefinição ou essas dúvidas, né, que ficam aí e vão ficar por bastante tempo ainda, provavelmente, na economia, no mercado, as taxas reais aqui no Brasil, as taxas de juros reais, né, medidas pelas NTNBs, bateram novos recordes. Uma taxa de 5 anos bateu quase 8,1% nessa semana. É o maior patamar em 19 anos, ou seja, lá desde 2009 que a gente não via taxas tão altas de juros reais aqui no Brasil. Então, o mercado vem, de fato, aí cobrando um preço para esse carrego da dívida pública, mesmo com prognóstico de que em algum momento nos próximos meses a gente tenha uma redução de juros, né? Então, a inflação aliviando por um lado, a perspectiva de que o Copom, de fato, comece um ciclo de corte de juros em algum momento no começo do ano que vem, seria um motivo para as taxas caírem, mas o que a gente observa é que o risco fiscal segue muito presente na cabeça dos investidores, e esse é um tema que vai fazer parte do nosso dia a dia até a eleição, até o momento em que seja cobrado de fato algo certeiro aí para a gente solucionar pelo menos num prazo de médio aí as questões fiscais. E isso tudo, né, lembrando que a situação só não é mais grave, né, ao nosso ver, por conta de um cenário externo benigno, né, por conta desse enfraquecimento do dólar, que a gente já comentou, já vem comentando há muito tempo aqui, aonde os investidores globais têm buscado uma diversificação de alocação de investimento, e isso acaba sempre
resultando numa entrada maior de recursos para países emergentes, o Brasil acaba sendo beneficiado, mas aí fica sempre a dúvida, né? Até quando teremos um cenário tão benigno, né, de fluxos de capital como a gente tem visto desde o começo do ano? A gente não tem uma resposta, né, mas supondo aí que alguma coisa diferente em termos econômicos, geopolíticos, possa aí fazer com que o mercado, os investidores voltem a comprar um pouco mais de dólar, teremos repercussões que certamente atingirão o Brasil. Bom, acho que é isso. Vamos acompanhando à medida que a situação do governo americano for se desenhando aí, se houver algum acordo dentro do Congresso, os dados econômicos passarão a ser divulgados, mas por hora aí, em termos de economia americana, estamos bastante às cegas aí no que diz respeito aos dados. Enquanto isso, acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos, especialmente com relação à necessidade de se achar recursos para tampar esse buraco fiscal aí que não estava na conta do governo depois da não votação da MP 1303 essa semana. Uma boa tarde, um bom final de semana e até uma próxima.